Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Raspa Pop e hoje nós trazemos um tema que é um tema sensível, né, Jorge? Então vamos fazer algumas perguntas para vocês. Pensem aí, existe ou já existiu a pena capital, a pena de morte no nosso país? E se existiu, quem foi a última pessoa a ser executada por pena de morte no Brasil? Vamos lá para esse tema polêmico? Agora! Fala galerinha, Raspa Pop, vida longa e próspera. Eu sou Jorge X. Eu, Marcelo Pacheco. E nós somos o Raspa Pop. E com esse tema aí, tema pesado, hein, Jorge? Deveras, meu amigo, deveras. Mas nós vamos dar o tratamento que o tema merece, né? Um tratamento com um tom mais sério, como o assunto merece. Mas antes disso, né, Marcelo? Vamos pedir para você dar aquele like, fazer aquele comentário. Se você não se inscreveu no canal... Mas antes disso, vamos pedir para você dar aquele like, escreva seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar a gente. Valeu? Muita gente que caiu de paraquedas aí, né? Se é a primeira vez que você está nos vendo, deixa aqui uma inscrição pra gente aí, acompanha a gente. Dá um salve! Simbora pro tema de hoje. No ano de 1852, um crime bárbaro abalou Macabu, que fica em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Uma família de 8 colonos é barbaramente assassinada numa das fazendas de Manuel da Mota Coqueiro e sua esposa Úrsula das Virgens. As suspeitas logo recaíram no fazendeiro, no Manuel, de que ele teria sido o autor desse crime, e as autoridades policiais na época já foram em cima dele. Até porque os adversários políticos botaram aquela pilha, né, Marcelo? Exatamente. Ele tinha muitos inimigos. A imprensa, que desde aquela época gosta de tacar fogo, Sensacionalista. já colocou logo um apelido, né? Eles adoram fazer isso, né, Marcelo? Adoram fazer isso. Já colocou logo um apelido no autor do crime, né? No suposto autor, chamando ele de a Fera de Macabu. Ô, Marcelo, eu fiquei super curioso, cara. Pô, conta pra gente como é que esse crime aconteceu, cara. Nesse ano de 1852, numa noite chuvosa de sábado, precisamente no dia 11 de setembro, um grupo de homens invadiu uma casa lá no meio do mato, numa pequena fazenda chamada Macabu, próxima à cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Em questão de minutos, mataram o agricultor, Francisco Benedito, sua mulher e 6 filhos do casal, sendo que desses filhos 3 ainda eram crianças. Só que uma das filhas de Francisco conseguiu escapar e depois de andar no mato durante 2 dias, chegou a uma fazenda vizinha. O nome dessa jovem era Francisca. E ela estava grávida, adivinha de quem, Marcelo? De quem? 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 Ele mesmo, Manuel da Mota Coqueiro. Bom, pode-se dizer que o senhor Manuel da Mota Coqueiro era o Dom Juan ali do pedaço, né? Gostava né? do... Como dizia Renato Russo, que comia todas as menininhas da cidade. E É verdade. E o pai da moça ficou sabendo. Ele trabalhava, cara, né? O pai dela trabalhava numa das propriedades do Manuel da Mota Coqueiro, cara. Exatamente isso. Ficou sabendo e não gostou nada, né, Marcelo? Nem um pouco. Aí, minha gente, a treta estava formada, né, Marcelo? O coqueiro ainda tentou indenizar o Francisco, que era o colono, queria dar uma grana pra ele Pelo meter mal o pé. que ele fez a filha do cara, né? Pois é, né, rapaz? Mas dizem as más línguas, Marcelo, que o Francisco também ficou muito interessado na possibilidade de ter um neto que seria herdeiro de todas aquelas terras, né? Exatamente. Isso não tá descartado, isso não, cara. Isso aí. Na época, uma das escravas, sim, existia escravidão no Brasil naquela ocasião, uma das escravas do fazendeiro, do coqueiro, afirmou que tinha sido ele mesmo, que tinha mandado matar a família toda lá. Aquela chacina tinha sido o mandante, tinha sido o Manuel da Mota Coqueiro. Balbina é o nome dela, né? A escrava Balbina. O curioso, Marcelo, é que naquela época o escravo ele não poderia testemunhar contra o patrão, porque haveria interesses envolvidos, né? Ou ele poderia testemunhar por vingança do patrão, ou se o testemunho não fosse aceito, ele poderia receber, ele ou ela, um castigo sobre-humano que até mesmo poderia resultar na morte do escravo ou da escrava, né, cara? Com isso, o fazendeiro Manuel Coqueiro
foi julgado, digamos assim, né? Se é que se pode dizer assim, né? O processo dele foi bem rápido, foi bem Marcelo. rápido, Acho que né? demorou 90 dias, se eu não me engano. Isso, e 3 anos depois do crime, ele teve o pedido de clemência negado pelo imperador Dom Pedro II e acabou sendo enforcado em praça pública e até o último instante ele jurou que era inocente. Isso, jurou até pro padre lá que foi conversar com ele. E outra coisa, né, cara? Antes de morrer, cara, ele lançou uma maldição sobre a cidade de Macaé, você sabia? Isso virou uma lenda, né? E o que é que ele falou? Naquele momento ali que ele estava prestes a ser executado, era comum, naquele momento, um assassino confessar, né? Porque afinal de contas ele não iria pro céu se ele não confessasse o crime dele. E ele, jurando inocência até o último instante, ele rogou digamos assim, uma praga, né, uma maldição sobre a cidade de Macaé, dizendo que ela ficaria 100 anos sem conseguir se desenvolver. O que vocês acham que aconteceu em 100 anos, gente? Não se sabe por circunstâncias estruturais da cidade, porque até as cidades vizinhas passaram pelo mesmo tipo de problema. A região, né? A região, né? Atraso no desenvolvimento. Mas talvez isso aí tenha entrado no psicológico coletivo. Não, talvez não entrou, Marcelo. Entrou, tá? O caso até hoje é conhecido como, acho que o maior erro jurídico brasileiro, que foi essa condenação do Mota Coqueiro. E 100 anos depois, exatamente, a Petrobras chegou lá em Macaé, né, cara? Descobriu petróleo ali, né? Ali em frente, né? Digamos assim, né? 100 anos depois, E foi na Bacia de Campos. Olha, foi um bafafá tão grande antes que o imperador Pedro II, ele dali pra frente, ele começou a aceitar todos os pedidos de clemência para a pena capital. Então, na realidade, o que acontece? O último executado não foi Manuel da Mota Coqueiro, foi um escravo em outro estado. Mas, moralmente foi, porque, como eu disse, o imperador começou a abrir as pernas para tudo que era pedido de clemência. Porque, juridicamente falando, né, foi um marco, porque por causa desse erro cometido, a partir dali é que começou a perder força o discurso da pena capital no Brasil. Por falar nisso, Marcelo, existe pena capital no Brasil ainda? Essa é a pergunta que vale aí $1 milhão. O que vocês acham? Não vale paçoca ou $1 milhão? Fala o seguinte, ó, vamos dar um tempinho para vocês responderem aí. Existe pena de morte no nosso país? Responde aqui. E aí, tempo? E aí? O que você acha que o pessoal respondeu? Cara, eu não sei, vou ter que ler nos comentários, né? Mas você vai responder agora. Sim, gente, de acordo com a nossa lei, a pena capital ou a pena de morte, ela pode sim ocorrer, mas somente num caso muito específico e não é uma situação de normalidade, digamos assim. Ou seja, é só uma situação de guerra, tá? Bom, gente, existe um filme brasileiro chamado Sem Controle, de 2007, com o ator Eduardo Moscovis, que ele fala assim de uma maneira meio distópica sobre o caso do Manuel da Mota Coqueiro, tá? O filme é até, eu digo pra você, é incômodo, cara, é um filme meio pesado também, né? Como o próprio tema, né? Pesadíssimo. Eu já assisti o filme, não sei se o Marcelo já viu, se você quiser... É isso aí, Sem Controle com Eduardo Moscovis, ano de 2007. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, comentem aí. No mais, a gente fica por aqui, né, Marcelo? Ficamos por aqui. E aquele beijão pra vocês. Beijo!